Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que aconteceu no decorrer do dia de hoje aí no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre a situação da negociação da compra do futebol do Vasco, porque avançou a negociação entre o bilionário grego Evangelos Marinakis e a diretoria do Vasco. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre esse avanço, porém, por outro lado, tem mais um investidor interessado, entrando na briga, entrando na disputa. Então a gente vai trazer para vocês aqui detalhes de quem é esse interessado novo aí na compra do futebol vascaíno e também vamos falar sobre outros assuntos importantes. Situação de treinador, né? O Vasco está correndo contra o tempo, tentando aí, né, buscar esse novo técnico que pode ser anunciado ainda essa semana, e vamos falar também sobre situação de contratação, porque tem jogador de seleção uruguaia na mira do Vasco, porém a disputa é grande, a disputa não é fácil, mas o Vasco segue na briga, segue no páreo, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui no vídeo também. Mas antes da gente dar início, né, antes da gente se aprofundar aqui no noticiário, eu primeiramente quero convidar todo mundo, todos vocês, torcedores que ainda não seguem a gente aqui no YouTube, né, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, e você que já é inscrito, dá uma checada, vê se você realmente está inscrito, porque às vezes o YouTube faz uma peripécia, né, às vezes o YouTube aí tira a inscrição da rapaziada. Então rapidinho, antes de começar o vídeo, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha fazer parte da nossa família, né? Garanta que você todo dia terá vídeos de manhã, de tarde, à noite aí para você poder acompanhar o noticiário do Vasco, e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. Então rapidinho, corre lá embaixo, ó, clica no gostei, clica no like lá para dar uma moral pra gente, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre futebol, né? Falando aí sobre o mercado da bola, porque o Vasco aí segue negociações com treinadores, né? O Vasco não está trabalhando em apenas uma frente, né? Em apenas um nome. O Vasco está conversando com alguns técnicos diferentes, nomes aí como Pedro Caixinha, Kleber Xavier, Renato Gaúcho. Então o Vasco tá nessa situação hoje de, né, irmão, tá correndo atrás das possibilidades, né? Nomes aí que obviamente agradam a diretoria do Vasco, porém situação financeira do clube é uma situação complexa, e o Pedrinho ele tem que entender que o novo treinador, ele provavelmente, ele daqui a 1, 2 meses, 3 meses, ele vai ter a possibilidade de ter um investidor, de ter, ó, muita grana que poderá ser investida no clube. Então o Pedrinho ele não pode só pensar no atual momento, ele tem que pensar já num futuro próximo, ele já tem que pensar no que vai acontecer depois que as ações da Vasco SAF forem vendidas ali ou para o Evangelos Marinakis ou para algum outro investidor, né, que fizer a melhor proposta pela compra do futebol do Vasco. Então é um cenário difícil, né, é um cenário complexo. A gente obviamente gostaria de ver um grande nome, um treinador de primeira prateleira, de primeira linha, mas também temos que entender, né, que o Pedrinho hoje não tem essa garantia financeira, ele não tem ali a condição financeira exata para trazer um treinador que vai custar os cofres do clube aí, sei lá, 2, 3 milhões de reais por mês. Então tudo isso, né, gera uma certa dificuldade, uma certa complexidade, mas a diretoria está trabalhando, né, como eu falei, nomes aí que interessam, nomes que estão em conversas com o Vasco, caso aí de Renato Gaúcho, Kleber Xavier, Pedro Caixinha, que ganha muita força, porém também está ali conversando com o Grêmio aí nesse momento. Mas o fato é, o Vasco quer e vai tentar anunciar o nome do novo técnico ainda essa semana para dar continuidade ao trabalho, né, para já dar continuidade à reestruturação, né, do plantel, do elenco para a temporada de 2025. E agora falando sobre contratações, né, como vocês sabem, o Vasco está conversando com empresários, está conversando com atletas, né? Existem jogadores do Botafogo que interessam, o caso do Tietê e do Danilo Barbosa. O Vasco também está no mercado buscando atacante, buscando centroavante. O Vasco entende que o Verratti é titular, porém o Vasco entende também que é muito importante ter
ter um jogador ali ou para ser a sombra, o reserva do Verratti, ou até para fazer dupla de ataque com o nosso argentino aí, que foi o artilheiro do Vasco na temporada. Então nomes como Canóbio, Isidro Pita e outros atacantes também seguem ali, né, no radar do Vasco da Gama. E ontem, né, surgiu o nome de um jovem atacante chamado Joaquim Lavega, um jogador de apenas 19 anos, que é titular do River Plate do Uruguai e é jogador de seleção uruguaia, né? Ele é o capitão da seleção uruguaia sub-23 e já teve convocações para a seleção uruguaia principal, né? Convocado pelo Marcelo Bielsa, ex-treinador da seleção argentina. Porém, a disputa por esse jogador, ela não é pequena. Além do Vasco, também existem clubes pequenos lá do futebol europeu e outros clubes sul-americanos aí interessados na contratação do jovem atacante, né, que viria sem custo, viria de graça, porque o contrato dele lá no time uruguaio está se encerrando agora no final de 2024. Um jogador rápido, um jogador veloz, um jogador que realmente tem, né, características que poderiam ajudar o Vasco ali pelos lados de campo e obviamente a gente fica agora nessa curiosidade para ver se o Vasco vai conseguir acelerar esse processo de negociação e fechar com esse jovem atacante, com essa jovem promessa do futebol uruguaio. E trazendo uma atualização aqui também sobre o atacante Isidro Pita, jogador do Cuiabá, jogador paraguaio de 25 anos, jogador de seleção paraguaia, inclusive, né? Vasco tem interesse, as conversas seguem acontecendo com o Cuiabá, porém, além do Vasco, existem outros dois clubes brasileiros, né, interessados na negociação aí com o Isidro Pita e dois clubes baianos, o Bahia City, né, que foi comprado pelo Grupo City, e o Vitória da Bahia, né? Os dois também têm conversas aí adiantadas com o Cuiabá pela contratação do Isidro Pita, né? Parece que o Cuiabá quer cerca ali de 3 milhões de euros ali, mais ou menos hoje 18 milhões de reais na contratação do atleta. E eu vou falar para vocês, para os padrões do futebol brasileiro, para os padrões de um atacante, eu acho que está até um valor acessível. Só para lembrar vocês, o Vasco gastou 17 milhões na contratação do Cleiton Silva, né? Aquele jogador que veio de Portugal, ficou pouco aqui no Rio de Janeiro e voltou emprestado para o Rio Ave de Portugal. Então, só para dar uma amostra aí, né? Então, acho que o Isidro Pita, que já demonstrou ser um jogador que está acostumado ao futebol brasileiro, eu acho que 18 milhões de reais é um preço hoje para o futebol brasileiro e mundial que não é tão alto assim. Mas, enfim, vamos falar de SAF, vamos falar do que está acontecendo nesse momento. Mas, antes da gente falar sobre a negociação entre o Vasco e o Marinacks, que, ó, já vou deixar aqui para vocês, avançou e avançou muito, tá? Avançou bastante aí, mas antes preciso trazer uma outra novidade, que é a seguinte: existe nesse momento mais um investidor interessado. Então a gente passa de 4 investidores, nós tínhamos o grego, o italiano, o americano e o saudita, né? O investidor da Arábia Saudita, e agora temos uma quinta pessoa, um quinto investidor que também entra nessa disputa, e a informação trazida é que é um investidor da Rússia, um investidor russo. Não sabemos ainda quem é, não sabemos o nome, não sabemos se é uma empresa, se é um grupo. O fato é que agora temos 5 partes interessadas na compra do futebol vascaíno. Mas voltando agora para a negociação, voltando agora para a situação envolvendo Evangelos Marinacks. Hoje tivemos a informação que a negociação avançou, e avançou bem, avançou bastante entre Vasco e o bilionário grego. A situação nesse momento ela já se encontra num processo de due diligence. Quem não entende, due diligence é um processo ali de averiguação de documentos, né? As duas partes, tanto o Vasco quanto o grupo do bilionário grego, nesse momento já fazem estudo de caso, de questão financeira, de questões do próprio futebol, análise do elenco vascaíno para entender ali valores de mercado. Ou seja, a gente já está num processo muito mais avançado do que só conversas, do que só bate-papo, do que só reuniões. E por esse motivo, mais uma vez, a gente traz para vocês aqui a informação que ainda esse mês, provavelmente aí, ó, hoje estamos no dia 10 de dezembro, provavelmente nos próximos 10 dias aí, de hoje até o dia 20 ou 21 de dezembro, o Marinacks deve estar aterrissando, deve estar chegando ao Rio de Janeiro para poder acelerar
ainda mais, né, para poder dar aquela pisada no acelerador e quem sabe, né, conseguir convencer o Pedrinho e convencer a diretoria do Vasco que essa compra possa vir a acontecer com mais agilidade, com mais velocidade, que ainda nessa janela de transferências a gente possa ter, né, o Grego participando ativamente ali de decisões, tomadas de decisões no futebol do Vasco com a ajuda do Edu Gaspar, né, que é o novo CEO da parte de futebol do Marinacks. Beleza, galera? Então, ó, não esqueça, dá aquela moral pra gente, deixa o like, se inscreva no canal e lembrar, galera, que hoje à noite, essa camisa que pode ser sua às 9 horas da noite. A gente vai sortear 2 camisas dessa em parceria com a 1xBet. Então não perca tempo, corre na 1xBet agora no primeiro comentário fixado. Clica no link da 1xBet, se cadastra e para participar, só você fazer um depósito de pelo menos R$5. Passou R$5, garantiu aí o depósito para vocês lá na 1xBet. Então não dá mole, participe com a gente por lá. R$5 participa e se cadastrando já ganha os prêmios promocionais. Beleza? Tamo junto.